Vamos dar início à parte 1 da formação do HDO, cujo tema é a relevância clínica da medição da pressão arterial. Em medicina humana e veterinária, a realidade da medição da pressão arterial é ainda muito diferente. De facto, na medicina humana, a medição e o controle da pressão arterial é um procedimento de rotina há muitos anos, pela sua importância como indicador de patologias e por ser a pressão arterial ser um fator de risco no perfil de cada paciente. Na medicina veterinária, esta relevância só nos últimos anos foi reconhecida, pelo que não entrou ainda de forma generalizada na rotina da consulta de primeira linha. Então, em que situações faz sentido realizar a medição da pressão arterial? Número 1. Na consulta de rotina. Portanto, como parte de um check-up geriátrico, numa consulta profilática, antes das vacinas, durante uma anamnese em que o animal apresenta apenas sintomas inespecíficos, sempre que há uma suspeita de doenças que tenham alterações hemodinâmicas, como seja, por exemplo, a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca, diabetes, hipertiroidismo, hiperadrenocorticismo, e ainda para monitorização de emergências, ou seja, situações de choque, de efusão pericárdica, traumas, etc., situações de cuidados intensivos, quer em pós-operatório, quer em crise hipertensiva, choque prolongado, situações de anestesia, antes, durante essa anestesia, para controlar a superficialização da própria anestesia, ou situações de dor induzida durante o procedimento cirúrgico, ou depois das cirurgias, a situação do choque pós-cirúrgico, muito frequente. Por fim, a terceira situação seria a avaliação e afinação de doses de tratamentos. Há tratamentos que têm implicações hemodinâmicas que é importante acompanhar, como seja, por exemplo, as doses de IECAs, de diuréticos, de antagonistas dos canais de cálcio, beta-bloqueantes, simpaticomiméticos e outros. Como se pode verificar, a pressão arterial é um parâmetro importante tanto em situações clínicas críticas como em situações clínicas controladas. Mas para poder avaliar as medições é necessário ter valores de referência. Assim temos que os cães podem dividir-se em dois grupos. O grupo de raças de alta pressão e o grupo de raças de baixa pressão. No grupo de alta pressão, os valores máximos estarão em 140 para a sistólica e 85 para a diastólica, e nos de baixa 120 para a sistólica e 65 para a diastólica. Nos gatos, a situação é mais homogénea, sendo 124 na sistólica e 84 na diastólica. No entanto, o histórico de valores de um dado animal no seu estado saudável é a melhor referência comparativa. Por isso, todos os cães adultos devem ter os seus registros de pressão arterial de rotina antes de entrarem em situação de risco ou em situação de doença. Quando os valores de medição se encontram abaixo dos valores de referência, considera-se que o paciente apresenta hipotensão. Que causas podem estar por detrás desta hipotensão? Uma sedação, uma anestesia, um choque provocado por traumas, envenenamentos, hemorragia e outras causas de choque, patologia cardíaca descompensada, uma síndrome vagal ou a atuação de fármacos como sejam IECAs, beta-bloqueantes, antagonistas dos canais de cálcio. Assim, a hipotensão também tem consequências no animal. Quais são essas consequências? Bom, todas têm a ver com a má perfusão sanguínea de órgãos e tecidos, originando a insuficiência renal aguda ou hipóxia cerebral e cardíaca. Assim, situações em que nós consideramos que existem hipotensão são situações em que numa situação grave temos 70, menos do que 70 a 50, e se o paciente estiver anestesiado, menos de 60 e 30 de diastólica. Numa situação moderada, num paciente acordado, menos de 90 de sistólica e menos de 50 na diastólica. Num paciente anestesiado, menos de 80 na sistólica e menos de 40 na diastólica. E uma severidade leve se o paciente acordado tiver menos de 100 na sistólica e menos de 60 na diastólica, ou, no caso de estar anestesiado, menos de 90 na sistólica e menos de 50 na
diastólica. E, no entanto, apesar de ser menos frequente, estas situações de hipotensão têm uma grande importância clínica, pois se for continuada ou severa, conduz facilmente à morte. Quando os valores de medição se encontram acima dos valores de referência, considera-se que o paciente apresenta hipertensão. Causas desta hipertensão são induzidas por stress, normalmente com uma hipertensão apenas sistólica, também conhecido como o efeito bata branca, a hipertensão idiopática, primária ou essencial, que é de existência incerta ou pelo menos rara em cães e gatos, e a hipertensão secundária, que indica a existência de uma patologia primária ou causal. Esta hipertensão secundária, além de ser a mais prevalente, é também a com mais relevância do ponto de vista clínico, pois obriga o veterinário a procurar uma causa para essa hipertensão. As principais causas de hipertensão em cães e gatos são doença renal, hipertiroidismo felino, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo canino, doença cardíaca, lesões nos vasos sanguíneos, taquicardia com anemia e febre, obesidade e dor de variadas origens. Estas são apenas as mais comuns, mas estão descritas muitas outras patologias que produzem hipertensão em cães e gatos. Como consequência da hipertensão podem ocorrer lesões em múltiplos órgãos sensíveis, a que chamamos órgãos-alvo. São eles o coração, os olhos, o cérebro e os rins. E por esta razão, a pressão arterial é classificada com base no risco de lesão destes órgãos. Assim temos categorias de risco 1 para sistólicas acima de 150 ou diastólicas acima de 95, em que há um risco mínimo. Depois, no segundo nível, temos já com pressões sistólicas acima de 150 e diastólicas acima de 95, para um risco de lesão de órgãos-alvo ligeiro. Para um risco de categoria 3, temos sistólicas acima de 160, diastólicas acima de 100 e um risco já moderado. E para a categoria máxima 4, para pressões arteriais sistólicas de mais de 180, diastólicas mais de 120 e um risco de lesões nos órgãos-alvos bastante severo. As lesões nos órgãos-alvo podem assim provocar doença secundária à hipertensão. Vamos analisar órgão a órgão como se podem manifestar as lesões provocadas e que alterações estruturais pode provocar a hipertensão. No coração pode provocar hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, disfunção diastólica, dilatação do átrio esquerdo, com a presença de sopros, ruídos de galope, presentes em 70% dos gatos hipertensos, e arritmias. Temos assim diagnósticos diferenciais a considerar, as cardiomiopatias e hipertiroidismo. No olho pode provocar retinopatia hipertensiva, coroidopatia hipertensiva, neuropatia óptica hipertensiva, com o surgimento de cegueira súbita, ou pelo menos de progressão rápida, e a presença de midríase bilateral completa. São também frequentes o efema uni ou bilateral, a anisocoria e alterações da cor da íris. Aqui há algumas alterações que falámos anteriormente produzidas no olho, como seja a midríase, o efema e também a retinopatia hipertensiva. Nos cães temos muitas vezes alterações também com a presença de glaucoma, com as suas diferentes implicações, como seja, por exemplo, prolapso da glândula Darder e edema da córnea. Aqui outros exemplos de alterações ao nível do olho de um cão, como seja, por exemplo, a retinopatia com descolamento. O efeito sobre os rins é um dos mais nítidos e pode provocar mesmo uma espécie de círculo vicioso. Portanto, a hipertensão pode provocar uma hipertensão glomerular, hiperfiltração glomerular, proteinúria, arteriosclerose e tudo isso se traduz numa doença renal. Essa doença renal produz retenção de sódio e água, expansão do volume sanguíneo, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e também uma ativação neurohormonal, que por sua vez originam mais hipertensão sistémica. No cérebro, a hipertensão pode provocar encefalopatia hipertensiva com a presença de
edema cerebral e lesões vasculares, produzindo sintomatologia que vai de letargia, convulsões, alteração súbita do estado mental, desorientação, distúrbios do equilíbrio, sinais vestibulares, chamado circling ou head tilt, nistagmos ao nível dos olhos também é muito evidente. Podemos assim concluir que a hipertensão tem um duplo papel no diagnóstico clínico. Ela pode ser um sintoma de uma doença primária ou pode ser ela própria uma causa de uma doença secundária. E, portanto, torna-se bastante evidente a grande importância e a relevância clínica da medição da pressão arterial em medicina veterinária. Obrigado pela sua atenção. Acabou de assistir à parte 1, relevância clínica da medição da pressão arterial, como uma das partes da formação do HDO. As restantes partes são a 2, métodos de medição da pressão arterial, a 3, instruções do HDO e leitura básica da curva, a 4, leitura avançada da curva e instalação do software. Esperamos que tenha gostado e que queira assistir às restantes partes.